gostoso de ver você aqui com a gente. Assista mais essa, Carecas de Saber. Eu sou o professor Souto, estamos na continuação da aula de PA, termos consecutivos. Aqui simplesmente eu vou mostrar na forma algébrica, mas antes os números, né? Repare o seguinte, ó, nós temos aqui o primeiro termo, né? Que é o A1, aqui o A2, aqui o A3, o A4, o A5, o A6 e o A7. Veja que o A4 é o A7 mais o A1 dividido por 2. Ó, 14 mais 2, 16. Dividido por 2, 8. Aí você pega o A1 e o A3. Ó, 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. Então você está vendo que isso é uma média aritmética. Uma coisa importante é que a média, que é o termo do meio, né? Aí é o termo médio. O termo do meio. Esse é o meio da sequência que eu estou pegando. Então se eu pegar, para você saber se isso está sendo feita a conta certa, você faz 7 menos 4 dá 3. 4 menos 1 dá 3. Então, aí sim, eles são equidistantes. Quer dizer, esse termo está à mesma distância, o A7 está à mesma distância do A4 do que o A1. Né? E o A1 também está à mesma distância do A4. Então, esse é a fórmula. Se você for encontrar aí, você vai ver no livro assim, ó, AP, que aí seria um termo entre dois, que nem ele faz uma fórmula geral para essa situação aqui, por exemplo. A. Então ficaria A, o anterior a esse é o P menos 1, mais, depois do P vem o P mais 1, né? Então ficaria P mais 1 sobre 2. Que é a média aritmética simplesmente, tá? Agora eu vou falar da soma dos termos da PA. Turma, eu vou falar duas coisas, ó, soma dos termos da PA e termos equidistantes. Então o que nós temos aqui, ó? Repare bem que se eu pegar o 6 mais o 10 é igual a 14 mais o 2. Tá vendo? Esses termos são chamados termos equidistantes. Eles estão à mesma distância do meio. Se eu pegar aqui o meio, ó, o A10, ou A10 não, o 10 e o 6. Então eu tenho aqui no caso o A3 mais 4, 5. O A3 mais A5 é igual ao A1, que é o A1, mais o A7. Olha que interessante. O A1 mais A7. Você precisa ver primeiro isso aqui, ó. 7 mais 1, 8, 5 mais 3, 8. Outra coisa é a distância do termo do meio. Como é que eu sei qual é o termo do meio? Eu somo, né, o número de termos e divido por 2. Então, aqui tem o primeiro e o sétimo. Então, sétimo mais o primeiro vai dar 8, dividido por 2. Então, o A4 é o termo do meio. E a partir do termo central, você vê essa ideia dos equidistantes. O A1 está a uma distância do A4 igual do A4 para o A7. Ó, se eu fizer 4 menos 1, 3. 7 menos 4 também é 3. Então, o A5 e o A3, eles estão à mesma distância do termo do meio. Tá? Então, esta soma é a mesma coisa. Isso também tem caído muito. Uma coisa que você vai precisar fazer também é lembrar que, no momento de uma determinada situação, uma grande parte dos casos, você vai ter que escrever o A3 como sendo um A1, mais 2 vezes a razão. Você vai ter que escrever o A5 como sendo, que é o termo geral. Aí eu uso a equação do termo geral. Mais 4 vezes a razão. Tá vendo?
o A7 como sendo o A1 mais 6 vezes a razão, tá? É isso, a gente vai usar muito isso daí. Agora, a soma dos termos da PA. É tranquilíssimo demonstrar isso, mas não há necessidade, porque pode embolar a sua cabeça e não precisa. O que você vai usar é a fórmula diretamente, que é o A1 mais o AN vezes o número de termos sobre 2. O AN é o enésimo, né? Ó, esta soma aqui, nós sabemos que vai dar 56, né? 14 mais, 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, dá 56. Utilizando essa fórmula, nós teremos a soma dos 7 primeiros termos da PA. Vai ficar o A1, que vale 2, né? O A7, que vale 14. Então, repare que aqui é o A7, então esse N aqui é o 7. 7 termos. O A7, ele vale 14. Ó, o A7 vale 14. 7 termos dividido por 2. Então, nós temos aqui 16 vezes 7 dividido por 2. Como 16 dividido por 2 dá 8, 7 vezes 8 é 56. Tá vendo? Então, essa é a fórmula da soma da PA. Turma, aí um exercício que é o seguinte: quanto ele gastará em reais para construir a árvore? Ele diz que as lâmpadas são triangulares, tem essa forma, e na primeira linha eu tenho uma lâmpada, na segunda linha 3 lâmpadas, na terceira linha 5 lâmpadas. Então já sabemos que a razão da PA vale 2. Certo? A razão vale 2. Ele diz que na última linha tem 79 lâmpadas. Então o que eu preciso saber? Para saber quanto que ele vai gastar, eu preciso saber quantas lâmpadas tem. E para saber quantas lâmpadas tem, eu preciso, além de saber a quantidade do último termo e do primeiro termo, saber quantas linhas de lâmpada tenho aí, né? Que é o N que eu vou usar aqui. Então o que eu faço? Primeiro é o cálculo do N, né? Vou calcular o N, número de linhas, porque eu tenho aqui uma linha, 2 linhas, 3 linhas e a enésima linha. Então esse aqui é o AN, né? Esse último termo aqui é o AN. Quantidade de lâmpadas AN. Número de linhas que eu preciso para poder calcular lá a soma. Então eu faço AN, primeiro eu vou ter que usar a equação do termo geral. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Bom, o AN é 79. O A1 é uma lâmpada, né? Começou com uma lâmpada. N menos 1 e a razão é 2. Então eu vou passar o 1 para lá subtraindo. 79 menos 1, 78. N menos 1 vezes 2. N menos 1 vezes 2. Passo agora o 2 dividindo, né? 78 dividido por 2. Ó, 78 dividido por 2. N menos 1. Então, o N, vou somar 1 no resultado disso. Ó. Se quiser fazer de cabeça, ó, 70 por 2 dá 35, mais 8 por 2 dá 4, 35 mais 4, 39. 39, vou passar o 1 somando. Então, nós temos 40 linhas de lâmpadas na árvore. Já achei o N. Agora eu venho para a soma. A soma das lâmpadas nas 40 linhas, que são os 40 termos. Vai pegar o primeiro termo, que vale 1, né? O A40, esse aqui é o A40, que é o 79. Ali embaixo, ó, 79 lâmpadas. Vezes o número de linhas, que é 40, dividido por 2. Então aqui eu tenho 80 vezes 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 vai dar 20, fica 80 vezes 20.
são 1.600 lâmpadas. Logo, o custo basta multiplicar por meio, né? Porque cada lâmpada, está escrito aqui, ó, no enunciado, que cada lâmpada custa 50 centavos de real. Então eu faço 1.600 vezes 50 centavos, que dá 800 reais. 800 reais é o que ele vai gastar de lâmpada aí para comprar. É melhor ele ir lá na 25 de março, que vai pagar mais barato. Não, esse valor é da 25, né? Não, que os problemas que caem são assim, não é usar direto a fórmula de resolver. Cai problema perguntando isso, falando isso. Essas coisinhas assim. Turma, esse exercício eu coloquei de propósito para aqueles alunos que estão acostumados. Aí, ó, você com número, né? Tem o primeiro termo, eu tenho um valor numérico, aí aparece uma coisa dessa. Para você não entrar em pânico, você vai usar o padrão normal, não vai mudar nada. Então, vou até dividir aqui. Você vai fazer o que a gente sempre fez. Não é porque o exercício está assim estranho, que você nunca viu esse modelo, que já não sabe fazer mais. O padrão é o mesmo, vou achar a razão primeiro. Outra coisa, razão é o básico, porque qual é a lei de formação disso? É a razão, né? Tá, a razão, primeira coisa que tem que fazer, que a razão vai ser o segundo termo, menos o primeiro termo, nesse caso aí eu tenho o segundo e o primeiro. Então eu vou subtrair, vou pegar o segundo termo, que é 2 menos n sobre n, menos 1 menos n sobre n. Como nós temos o mesmo denominador, é como aquela conta que eu faço, né? Como é que você faz? 1 meio menos 1 terço. Vamos pôr assim, vai. 4 meios menos 1 meio, que tem o mesmo denominador. Então, são 3 meios, não é assim que a gente faz? Então, eu faço aqui a mesma coisa. Ó. Eu vou conservar o denominador, né? Que é n, e vou subtrair. Então, vai ficar 2 menos n, menos, aqui você pensa entre parênteses, ó. Menos 1 mais n, né? Menos 1 mais n. Então, eu sei que a razão dessa PA vai ficar menos n mais n vai dar 0. 2 menos 1, 1. Então, a razão é 1 sobre n. Certo? Como ele quer a soma dos 101 termos, eu sei que o n vai ser igual a 101. Né? Então, o que eu faço agora? Vamos ver. Qual é a fórmula da soma da PA? A soma da PA eu lembro, é A1. Vou até escrever aqui nesse cantinho que eu acho que cabe. É A1 mais AN vezes N sobre 2. O N eu já tenho. O A1 eu já tenho. Tudo em função de N, é claro. Eu vou achar o que falta aqui, que é o AN. Então, o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí, você viu, o padrão é o mesmo. Não importa o jeito do exercício. O AN vai ficar o A1, que é E1, né? 1 menos N sobre N. 1 menos N sobre N. 1 menos N sobre N. Mais N menos 1. N menos 1. Vezes a razão, que é 1 sobre N. Tá vendo? Então, nós temos aqui que o AN vai ficar 1 menos N sobre N. Deixa eu melhorar isso aqui.
1 menos n sobre n. E aqui eu aplico a distributiva mais n menos 1 sobre n. Tá? Então, nós temos que o AN é igual. Conservo o denominador, porque é o mesmo denominador. Ah, professor, e se não fosse o mesmo denominador? Aí você faria aquela de multiplicar em cruz os denominadores. Não precisa tirar mínimo. Né? Você multiplica em cruz e os denominadores. Tá? Aí aqui ficou 1 menos n, né? Mais n menos 1. E como a matemática é a ciência da previsão futura, aí você chega num resultado que é também para você desbloquear, né? Ah, não é possível. Aqui vai ficar 1 menos 1, 0. Mais n menos n, deu 0 sobre n. 0 sobre n é 0. Ixi, então o AN igual a 0. Exatamente. Nesse modelo, o AN vale 0. Qual é o problema? Nenhum. Não, mas eu nunca via... Então, é isso que você vai ter que ir acostumando. Se deparar com o imprevisível. Né? Aí eu vou somar os 101 termos. Então, os 101 termos. Como é que fica o 101? Como é que eu monto na fórmula? Sem medo de ser feliz. Olha lá, eu vou lá, ponho o A1. O A1 vale 1 menos n sobre n, menos o AN, que acabei de calcular aqui, que vale 0, vezes o n, que é 101, dividido por 2. Não é? Então, a soma dos 101 termos vai ficar 1 menos n sobre n, né? 1 menos n sobre n, vezes 101 sobre 2. Eu deixei assim porque o primeiro termo, você viu aqui, que é 1 menos n sobre n. Mas o n é igual a 101, não esqueça disso. Então vai ficar soma dos 101 termos. O n é 100, então vai ficar 1 menos 101. Olha só. Vezes 101. Vamos deixar o 2 aqui. Deixa assim para você não achar que está diferente. Deixa assim. Sobre 101. Está vendo? 101 dividido por 101 vai dar 1. Aqui vai dar 1 menos 101 é menos 100. Menos 100 dividido por 2, a resposta é, colocar para cá, menos 50. Então, o somatório desses 101 termos vai dar aí menos 50. Você vai achar essa alternativa. Turma, então praticamente eu encerrei a parte de PA. Vamos entrar no assunto progressão geométrica.